Olá, vamos dar início à nossa aula de projeto e administração de banco de dados e vamos ver agora a definição e manipulação de dados. Os objetivos de aprendizagem ao fim dessa aula são conhecer os principais comandos para definição e manipulação de dados e aplicar tais comandos em um banco de dados. O primeiro comando que vamos aprender é o de criação, ou seja, create objetos, criar objetos em um banco de dados. Então, toda vez que eu quiser criar algum objeto, seja um banco de dados, seja uma tabela, uma procedure, uma função ou um gatilho, eu vou utilizar o comando create. Quando eu quero iniciar um banco de dados, a primeira coisa é criar esse banco de dados. Então, eu vou sempre chamar create database e o nome do meu banco, que pode ser Facebook, WhatsApp e por aí vai. Então, o comando seria create database Facebook, create database WhatsApp, create database André. Se eu quiser criar tabelas para esse banco de dados que eu acabei de criar, eu preciso direcionar essa informação ao meu banco de dados, já que em um servidor eu posso ter N banco de dados. Então, o comando que faz com que eu informe que aqueles outros comandos adicionais vão para aquele banco de dados seria o comando use e o nome do meu banco. Então, use André, use Facebook, use WhatsApp. Quando eu aplicar esse comando, todos os comandos após esse use e o nome do seu banco serão direcionados para o banco de dados que você deseja aplicar aqueles comandos, aquelas instruções. Então, quando eu for inserir uma informação, por exemplo, eu tenho que dizer qual é o banco de dados que eu quero direcionar aquela informação. Aprendido o comando de criar um banco de dados e utilizar o banco de dados, eu posso agora criar minhas tabelas. As tabelas também utilizam o comando create e em vez de usar create database, eu vou fazer um create table e o nome da minha tabela. Como a gente já sabe, lá no modelo R, nós temos, quando nós desenhávamos o modelo, nós informamos o nome da coluna e o tipo dela. Então, dentro dos meus parênteses, depois do nome da tabela, eu vou ter que dizer o atributo e o tipo. O atributo e o tipo, sempre separado por vírgulas. Aqui eu estou dando um exemplo de criar uma tabela bebidas. Create table bebidas, e aí passando as 5 colunas que eu desejo criar. ID produto, nome, preço, quantidade e descrição. E informando também os seus tipos. Quando eu crio uma tabela, eu posso então inserir informações dentro de uma tabela, já que a tabela serve para guardar as minhas informações respectiva àquela tabela, àquele domínio. E no domínio que eu estou fazendo aqui seria o meu domínio bebidas. Se eu quiser inserir bebidas dentro da tabela bebida, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso omitir as colunas da minha tabela bebidas, ou eu posso informar, de forma embaralhada ou não, as minhas colunas da tabela bebida. Vamos ver aqui um exemplo. No primeiro exemplo, eu estou informando que eu vou inserir soda dentro da minha tabela bebidas. E eu disse que o ID produto será 3, o nome será soda, o preço será 4,60, a quantidade será 12, e a descrição será suco. Quando eu faço isso, eu omiti as minhas colunas, e se eu omitir, eu tenho que saber muito bem quais são a sequência das minhas colunas dentro da minha tabela. A mesma ordem que você criou as suas colunas dentro da sua tabela será a mesma ordem que você irá passar os valores para a sua tabela. Se você não quiser ter essa sequência de informações sendo passadas, e você quiser passar de uma outra forma, então é interessante que vocês nomeiem em que colunas serão adicionados tais dados. Então, na segunda opção, eu já estou dizendo que a quantidade está na terceira posição, o nome foi para a última posição, e isso não vai interferir em nada no meu insert. Ele vai inserir da maneira correta. Só que eu estou dizendo que o ID produto está na primeira posição, por isso que eu estou inserindo o valor 4 em ID produto, e o nome que está lá na quinta posição, onde se chama Guaraná,
ele vai ser inserido na segunda informação, na segunda coluna, porque não importa a ordem da coluna, só importa que aquela informação pertence àquela coluna. Não haverá problemas e você pode inserir das duas maneiras. Eu recomendo vocês inserirem da segunda maneira porque vocês têm a noção de que aquela informação pertence àquela coluna, deixando assim, se houver algum erro, vocês identificarem de forma mais fácil. O comando delete é o comando de remoção de linhas ou tuplas da sua tabela. Tá? Eu não posso remover aqui colunas, eu tenho que remover uma linha completa. Então, quando eu quiser remover alguma linha da minha tabela, eu tenho que informar qual é a tabela que eu desejo deletar e a linha que eu desejo deletar. Tá certo? Como é que eu vou dizer a linha que eu desejo deletar? Eu vou através da minha chave primária, certo? Sempre pela chave primária. Por que não por uma outra coluna? É impossível? Não. Só que isso pode gerar um erro grave ao seu banco de dados. Na tabela, no slide anterior, nós tínhamos 2 refrigerantes e dois sucos. Se eu quisesse deletar pelo refrigerante, eu ia remover 2 refrigerantes e não só um, já que a descrição, a coluna descrição, pode possuir vários refrigerantes. Eu posso ter vários refrigerantes, e aí se eu for dizer delete pelo refrigerante, pela descrição aonde o valor que está lá é refrigerante, eu vou ter várias linhas com refrigerante. E essas várias linhas vão ser deletadas. Então, sempre especifique que o seu where será em uma chave primária. Professor, e se eu esquecer de colocar o where? Se eu fizer delete from bebidas, funciona? Funciona. Só que você vai deletar todas as linhas do seu banco. Ou seja, todas as linhas da sua tabela, certo? O delete é em cima de uma tabela. Delete from bebidas, ponto final. Isso quer dizer que todas as suas linhas serão deletadas. Então, sempre identifique qual linha você quer deletar para você não ocasionar problemas ao seu banco. O último comando é o de update. Eu quero atualizar alguma informação, se eu mudei de telefone ou se eu cadastrei errado o meu telefone quando eu fui inserir. E aí eu posso fazer essas atualizações. O update é um pouquinho diferente dos outros. Aqui eu não digo update dentro da tabela tal ou de uma tabela, certo? Update from tabela ou update into uma tabela. Ele já é de cara, você já vai dizer qual é a tabela que você quer atualizar. Update e o nome da tabela, e eu quero setar algumas informações nessa tabela. Eu quero setar que a coluna 1 vai possuir tal valor, que a coluna 2 dessa tabela vai possuir tal valor. Então eu tenho que especificar aqui quais são as colunas que eu quero mexer e informar quais são os novos valores para aquela coluna. Só que da mesma forma que você faz lá no delete, onde você diz assim, eu quero mexer na linha tal, aqui você também tem que dizer. Porque se você não informar, se eu utilizar o comando abaixo, update bebidas, set nome Splite, todas as colunas que tem o nome, todas as colunas nome da minha tabela bebidas serão modificadas para Splite e não só a linha 1. Então, identifiquem qual é a chave primária da sua tabela e informe qual o valor dela na sua cláusula where. Então, nesse caso, quando eu disse que eu fiz um update bebidas e setei o nome Splite, ou seja, Splite para dentro da coluna nome, aonde o ID produto é igual a 1, eu fui lá na linha 1, procurei a coluna nome e modifiquei cola para Splite. Os demais continuaram o mesmo, vão continuar o mesmo, não muda nada, a não ser que você queira modificar várias colunas de uma vez só. Se eu quiser modificar várias colunas de uma vez só, eu boto vírgula, identifico a coluna e o valor. Vírgula, identifica a coluna e o valor. Por final, apenas eu identifico a linha que eu quero inserir. Então, do lado esquerdo, antes do where, são as colunas e os valores, e depois do where, só a linha que eu quero especificar para serem modificadas. Então, nessa aula nós aprendemos a criar objetos, criar uma tabela, criar um banco de dados, a utilizar um banco de dados, a inserir informações dentro de uma tabela, a deletar informações e a atualizar informações.